Então deixa eu apresentar esse cara, que, assim, na minha humilde opinião, é um cara que eu admiro muito, mas vocês vão passar também a conhecê-lo de uma maneira melhor. Gesanias Rodrigues de Lima, 33 anos, aluno da rede municipal entre 93 e 96, é licenciado em História pela UFRPE, mestre em História Social pela UFRPE, professor, tradutor, intérprete de língua francesa pela Alliance Française do Brasil, tradutor de latim eclesiástico para fins de pesquisas acadêmicas, arquivista do Mosteiro de São Bento de Olinda, beneditinos, vai sair, beneditinos, desde 2016, professor de educação básica desde 2008, coordenador pedagógico entre 2012 e 2016, secretário de educação desde 2017, ele é articulador regional da União de Dirigentes Municipais de Educação, é integrante da Frente Nacional de Avaliação como representante dos municípios do estado de Pernambuco em 2019. Ele é presidente do Conselho Estadual de Acompanhamento e Controle Social do Fundeb. O currículo do cara é topado, rapaz. Como estão falando aí, meu secretário é o cara. É isso aí. Então, Gesanias, seja muito bem-vindo a esse Um Dedo de Prosa com Cacá. E aí você tem aí esse momento para dar as boas-vindas aos seus convidados e aos nossos convidados, e depois a gente vai começar a entrar na nossa pauta. Primeiramente, Cacá, boa noite para você, boa noite a todos e a todas que estão com essa expectativa aí, acompanhando esse bate-papo. A qualquer momento, vocês podem enviar perguntas, aí tem um pessoal da Ajudância Geral que trabalha com a gente, e que deve estar por aí. Ele anota as perguntas que chegarem, manda aqui no WhatsApp, depois a gente vê para responder. Eu te parabenizo pela iniciativa, porque nós precisamos de algo assim, de algo direcionado para a nossa comunidade, de algo direcionado assim, para ampliar os canais de comunicação entre a gestão pública, entre a sociedade, entre alguns acontecimentos do nosso município. Eu acho que aí se consiste e acaba se materializando aquele conceito do verdadeiro exercício da cidadania, que é estar atento à coisa pública, que é participar, que é opinar, que é estar próximo, que é tomar ciência. Então, eu acho uma ideia assim, fantástica, acho que deve prosseguir com isso daí, criarmos outros momentos, manter essa regularidade, porque isso tem contribuído muito. Eu acho que reforça até o nosso sentimento enquanto itapussumense, porque quando você exerce a cidadania, eu me identifico com o meu local, me identificando, eu já consigo alterar um pouco daquela realidade a qual também eu estou subordinado. Então, parabéns mesmo pela iniciativa. Agradeço a todos aí que estão nos acompanhando e a gente está aí para prestar qualquer tipo de apoio a toda a população, que essa é a nossa tarefa enquanto Secretaria de Educação. Eu que lhe agradeço, Nias, em ter aceitado o nosso convite. A gente sabe da sua agenda, né? A sua agenda é muito concorrida. Então, a educação não é uma pasta tão simples, né? É muito complexa. Você trabalha com centenas de pessoas, você lidera diretamente muitos jovens, muitos adolescentes, muitas crianças. Então, realmente é uma pasta muito importante no município. E eu te agradeço em poder estar com a gente. Eu estou colocando aqui, eu estou te ouvindo um pouquinho mais baixo. Não sei se de repente tu tens um fone de ouvido perto aí, se tiver. Eu acho que eu estava falando mais baixo. Ficou melhor agora? Pronto, tá, melhorou. Isso. Tô cheio de fio aqui, mas não tem problema não. Então, Nias, seja muito bem-vindo a Um Dedo de Prosa. Tu falasse aí a quantidade de pessoas que a gente gerencia. Assim, eu acho que poucas pessoas conhecem isso. De agenda não se fala, porque a atividade de uma Secretaria de Educação é infinita. Né? Então, assim, nunca acaba. Pois a educação sempre ela está se renovando, sempre se reinventando, então por isso que nunca paramos. Né? Nós temos hoje 4.100 alunos matriculados na nossa rede municipal. Desde 2017,
a nossa ampliação, ou seja, a adesão à educação pública municipal já aumentou ao número de 532 alunos. Esses 532 alunos já abrem uma escola, já. Pela quantidade de pessoas que nós tínhamos. Diminuímos a evasão escolar, aumentamos em 532 o número de alunos e é uma alta de 30% anual. A matrícula vem aumentando nas nossas escolas da rede municipal. E é um reconhecimento, eu quero parabenizar nossos professores pelo excelente trabalho que eles sempre fazem, sempre continuam a fazer e vão continuar fazendo, porque a profissão de professor, ela necessita desse engajamento. Então, esse é uma dos retornos que a comunidade nos dá quando ela confia o seu filho, a educação do seu filho a uma rede municipal. Para mim, não há diferença entre rede privada e rede municipal, só é o financiador. A educação é uma só e tem que ser de qualidade. É uma educação que transforma, é uma educação que liberta. Aí, fora esses 4.100 alunos que nós temos na nossa rede municipal, nós temos 15 unidades de ensino. Dessas 15, nós temos 2 creches, nós temos 3 distritos que nós atendemos, nós temos 2 escolas do campo, nós temos 523 profissionais da educação, 249 do quadro permanente, 255 do quadro temporário. Nós temos ainda 83 técnicos que trabalham na Secretaria de Educação no prédio sede. Nós temos uma seção de transportes que não para atender os alunos com o transporte escolar. Nós temos a ajudância geral, que é o coração da Secretaria de Educação, legislação, convênios, administração, operações, projetos, que nós temos diversos projetos que estão acontecendo em todas as unidades de ensino, que são projetos complementares a essa nossa atividade de ensino. Então, assim, é uma mega estrutura. Muito grande, Cacá. Muito grande mesmo. Realmente, de tirar o fôlego mesmo, o compromisso que você tem. E, como eu estou vendo aqui os comentários, é um secretário que realmente nos orgulha, Itapissuma se orgulha de tê-lo como secretário. Eu já vi aqui comentários aqui, é o melhor secretário do Estado na área da educação. E, claro, a gente vai puxar sardinha para a gente, porque a gente sabe do gabarito e da qualidade que o nosso secretário de Educação tem. Então tem que puxar sardinha mesmo. E o melhor é que eu fui aluno da rede. Da primeira à 4ª série, eu estudei lá no Francelina, né? E aí o que eu costumo dizer nas reuniões com o nosso corpo técnico é o seguinte: nós devemos cuidar muito bem das nossas crianças, porque elas um dia vão nos devolver o dobro daquilo que estamos dando, seja bom ou ruim. Eu estou devolvendo o que de bom eu recebi. E espero que outras crianças, as próximas gerações, possam fazer o mesmo. Porque é muito bom você estar à frente da educação do seu município. É um vínculo consanguíneo, entendeu? É algo muito bom, muito bom. Eu me sinto muito honrado de ter recebido essa oportunidade de trabalhar em benefício do meu município. Perfeito, perfeito. Tonias, a live de hoje, ela tem por tema os desafios da educação municipal em tempos de pandemia. A gente vai falar um pouco sobre isso, sobre os desafios da educação, claro, e algumas perguntas que vieram para a gente pelas redes sociais, que a gente vai também estar passando para você estar tendo essa oportunidade de esclarecer algumas perguntas aí, tentar sanar as dúvidas de muitas pessoas, principalmente daquelas pessoas que fizeram as perguntas. Então, para a gente iniciar, eu sempre faço essa pergunta com todos os nossos entrevistados, sabe, com todos os nossos amigos. Quem é Gesanias Rodrigues? Rapaz, difícil, né? A gente sabe falar mal da vida dos outros, mas da nossa, a coisa complica. Rapaz, eu sou determinado, sou muito determinado, amo o que eu faço, né? Eu não meço esforços para atingir uma finalidade, né? Sempre convergindo para o bem, sempre convergindo para a virtude, né? Assim, minha formação também é filosofia, então eu acho que um dos momentos que eu comecei a me conhecer melhor foi quando eu estava dando aula de ética na escola, e aí estava lá na fila do ônibus, um aluno, professor, vinha para cá para frente, na fila. Esse rapaz, não posso. Na minha cabeça, né? Eu disse, poxa, eu acabei de dizer na aula lá
que nós devemos respeitar o outro, ver o outro como outro eu. E agora eu falei lá na aula que nós deveríamos ter valores, respeitar o outro, e aí eu vou furar fila, eu não posso. Se eu não consigo fazer valer aquilo que eu estou ensinando, eu não sou digno para estar falando aquilo lá. Então, o primeiro exemplo deve ser o meu. Então, eu faço o possível para tentar seguir nessa trajetória, entendeu? Fazer as coisas da maneira mais correta, com princípios, com valores, né? Então, assim, eu trabalhei desde os 10 anos que eu trabalho, já fui copista, já fui atendente de balcão, já fui comerciante, já fui tudo isso, aprendi muito com meu pai, essa determinação, a determinação para o trabalho, aprendi muito com minha mãe a estudar, né? Então, Albinha hoje, para quem não sabe, ela é para mim minha mãe de criação, mas ela é para mim uma inspiração, né? Eu aprendi muito com ela, então foi o equilíbrio. E eu acho que a vida é assim, a gente só desenvolve grandes potenciais quando a gente também passa por grandes dores, né? Então eu acho que essa crise de consciência, essa tentativa de busca de fazer aquilo que é correto, é um nascer e um morrer todos os dias. Então eu estou nessa de reinventar-se. Reinventar-se, nunca ninguém está pronto, eu não sei de tudo, estou sempre aprendendo e estamos aí para ajudar. Perfeito, perfeito. Nias, como secretário de Educação, quais foram os seus maiores desafios ao assumir a pasta? A verdade, né? O maior desafio, eu não sabia de nada. Nada. Você sabe o que é nada? Nada. Então a gente teve que aprender na tora, assim como foi no quartel, entendeu? Então, assim, a partir do momento que você ama aquilo que faz, você estuda, você pesquisa, você não existe um desafio que você não possa transpassar. A minha fé me ajuda muito nisso, né? Então, o desafio foi compreender, eu venho da educação privada, eu sei o modelo pedagógico de uma escola privada, com uma dinâmica de uma escola privada, né? Então, assim, era diferente a escola pública, mas eu tive uma equipe que me recebeu, me acolheu de braços abertos, me apresentou tudo aquilo que eu deveria conhecer, me ajudou a dar esse primeiro passo inicial, porque eram pessoas preparadas e que amavam e amam aquilo que estão fazendo. E foi isso que me ajudou a conseguir prosseguir, né, trabalhando em benefício de uma educação pública e com qualidade social no município de Itapissuma. Os desafios são muitos, assim, falta de recursos, né? Evasão escolar, problemas familiares, formação de professores, estrutura das escolas. Nossas escolas já têm uma estrutura já há mais de 20 anos, modelos pedagógicos, modelos de alfabetização, legislação. Então, assim, é uma enxurrada de coisas que a gente aprende todos os dias e quando a gente vai ver, poxa, tem mais uma coisa, tem mais uma coisa, tem mais uma coisa. Isso é bom porque isso nos transforma, né? Isso tem nos transformado e, assim, eu conto muito com a minha equipe para fazer tudo que a gente tem feito. Assim, apesar de que o mérito pode parecer meu, mas eu tenho uma equipe que me dá muito apoio, que me dá todo o suporte para que a gente possa continuar avançando. Então foi difícil, muito difícil, mas a gente está aí. Quando a gente tem pessoas que nos dão apoio, a coisa fica mais fácil. Excelente. Nias, estamos vivendo um momento de pandemia, então é um momento atípico. Então, a pandemia ela chegou e com ela trouxe alguns desafios que nos foram impostos. Então, como a Secretaria de Educação está cuidando da educação municipal justamente nesse cenário que estamos vivenciando hoje? Rapaz, para todo mundo tem sido um desafio. Não existe manual para superar uma crise dessa, porque as decisões são diárias. As projeções, elas não atingem mais do que 15 dias, porque ninguém sabe se essa curva está subindo ou se a gente ainda não atingiu, ninguém sabe se a gente está descendo, se estamos avançando, se estamos regredindo. Para a educação é muito mais complexo. A última crise sanitária dessa natureza que nós experimentamos foi a crise espanhola no início do século XX. Então nós não temos como, diante de uma educação que o pessoal chama de 4.0,
né? Criar soluções rapidamente, no piscar de olhos, né? A equipe, principalmente a divisão de ensino, deu passos lentos, porque nós precisamos caminhar, mas com passos seguros. Quando o governador admitiu que o estado de Pernambuco precisava tomar algum tipo de providência para a preservação dos nossos alunos e que as escolas eram locais de aglomeração e que poderiam proliferar o contágio muito mais rapidamente, causando um estrago ainda muito maior, porque ninguém sabia como era que funcionava a letalidade do vírus, né? Em que algumas pessoas reagem de uma maneira, a outras elas nem começam, já têm morrido. Então, nós suspendemos as aulas e quando o decreto, eu acho que é o 48.807, de 19 de março, de 18 de março, ele foi publicado e aí já informava que as aulas estariam suspensas até o final do mês de março, nós aproveitamos esse período para antecipar o recesso de julho, né? Porque o funcionamento da educação, das aulas presenciais, mais especificamente as aulas presenciais nas escolas, é regido através de inúmeros códigos legislativos. Nós temos o Itapsuma é sistema, né? Então nós temos uma estrutura própria de legislação e orientação do sistema de ensino. Isso não quer dizer que a gente deixe de ouvir e de receber os pareceres dos Conselhos Nacional e Estadual de Educação, né? Itapsuma tem um Conselho Municipal de Educação. Nós temos um calendário letivo que é regulamentado através de uma instrução normativa. É um instrumento legal administrativo que organiza o ano letivo. Mas aí, para isso, a gente tem que atender a um dispositivo nacional, que é a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, de 1996, que pede que, no cômputo das aulas presenciais, nós possamos obedecer no mínimo 200 dias letivos, certo? Ou 800 horas. Aula. 800 horas relógio. Né? Então, a nossa preocupação era essa. Então, como a gente tinha 15 dias para um recesso em julho, que nós temos 15 dias em janeiro, né, as férias de janeiro, e nós temos 15 dias de recesso em julho, a gente se apropriou desse recesso aí e colocou lá em março. Então, a portaria 01 de 19 de março, a portaria da Secretaria da Educação de 19 de março desse ano, já antecipou o recesso. E quando nós convocamos o recesso, nós acionamos, através de uma ordem de serviço, a divisão de ensino para convocar as coordenações em um trabalho colaborativo, né, através de videoconferências contínuas. Lá estavam as escolas, principalmente as escolas do 6º ao 9º ano, para pensar um documento, uma forma do envio de atividades. Assim, lembrando que quando a gente estava em março decidindo enviar atividades no pós-recesso escolar, achando que abril ia ser 15, ou no máximo o mês de abril que a gente ia ficar, e hoje a gente sabe que a tendência foi piorar, então perdemos abril, já estamos perdendo maio, já a gente entra em junho, e aí a gente não sabe até onde isso vai chegar. E a gente convocou a divisão de ensino e a ideia que surgiu foi um blog. Né? A ideia não é continuar as aulas que deveriam ser presenciais, que tem uma lei que regulamenta, tem umas horas específicas para cada componente curricular, mas a ideia é manter o ritmo de estudos dos alunos. Porque uma vez que você tem um mês fora da escola, 2 meses, 15 dias, 20 dias, o aluno perde o ritmo. Se para o adulto, claro, que ele sabe que ele tem a obrigação, por exemplo, quando ele está no curso de educação superior, ele tem que estudar, ele tem que atender a determinados cronogramas, avaliações, ele já procrastina. Imagine uma criança que não sabe ainda qual é o valor futuro da educação. Que a educação é um investimento utópico, é a longo prazo. A criança ela não tem ainda essa percepção, essa materialidade de perceber que aquilo que ela faz hoje vai se desdobrar num benefício que seja positivo ou negativo daqui a 10, 15 anos. Né? Então a gente pensou e disse, poxa, então vamos pensar numa forma de se fazer chegar a esses alunos, vamos pensar um blog, vamos enviar atividades para eles para manter o ritmo. Né? Aí a pergunta foi, poxa, não, nós não vamos fazer isso porque muitos alunos não têm acesso à internet.
muitos alunos não têm nem muitas vezes o que comer em casa. Mas aí uma coisa que eu digo, e a gente discutiu muito isso, existem pessoas, na educação nós trabalhamos pela equidade, igualdade de oportunidades para todo mundo. Mas tem alguns fatores socioeconômicos que nós não podemos interferir com relação às famílias. Se nós optássemos em não enviar essas atividades, considerando que todos não teriam acesso à rede mundial de computadores, a baixar atividades, a imprimir, a responder atividades no WhatsApp, a responder atividades via formulário Google, eu estaria negando o direito à educação daqueles que pretendem estudar e fazer do ambiente doméstico um ambiente de aprendizagem. Não cabia a nós, naquele momento, dizer vamos suspender as atividades de gente que não consegue. Vamos respeitá-las por isso. A gente não poderia fazer isso. Negar o direito à educação aos que poderiam fazer. Então, o que a gente estava discutindo é: eu vou nivelar por baixo, eu vou aumentar a desigualdade. Já existe. A desigualdade já existe quando eu estou numa sala de aula e o professor está dando aula e 3, 4 já estão lá atrás conversando. E o professor, com toda a psicopedagogia, tem que ir lá atrás, porque eles estão tirando o direito de estudar dos outros. Nossa obrigação, se a gente for pensar numa sociedade totalmente igualitária com equidade, nem os comunistas, depois da Guerra Fria, conseguiram fazer isso. Sim. Se você ler Revolução Cultural de Gramsci, você vai ver que a ideia era essa, mas nunca foi atingida, não. E a gente vai ver os desdobramentos negativos que isso vai acontecer na educação brasileira. Os métodos de alfabetização, fonético, fônico, como é que funciona? Então, assim, a gente não pode negar. Então, assim, foi uma discussão muito, muito calorosa, até porque, e aí apareceu até um exemplo, eu achei até interessante, e disse, olha, é a mesma coisa quando a gente está numa sala, numa escola, abriu as portas da escola, todo mundo entra, pai, mãe, criança, todos formam uma fila lá para rezar. Rezar e cantar o hino que a gente tem feito lá em todas as escolas, ok? E aí chega um aluno por último. Na pedagogia dos anos 70, chega esse aluno por último e esse aluno vai lá e não reza. Chega atrasado, aí coloca lá de castigo. Aí vem alguém e diz assim, olha, esse aluno não deve ficar de castigo, porque ele chegou atrasado. Não, isso é constrangimento. Mas aí eu acho que a gente tem olhado para o lado errado. Constrangimento maior é eu chegar atrasado, não cumprir as normas que vão me desenvolver enquanto ser humano, habilidades e competências, principalmente da responsabilidade e responsabilidade social, em comparação com aquele que chegou cedo, chegou no horário lá na escola, que já está ali na fila, o primeiro da fila. Eu estou desestimulando, então eu vou nivelar por baixo? Eu não posso. Aí perguntam o que é que a gente vai fazer com esses alunos. A gente está mandando atividades. A gente já teve 17 mil acessos no blog, né? Já tivemos 17 mil acessos no blog, baixando as atividades, fazendo gamificação. Aí a gente já temos as respostas de alguns pais que não conseguem acessar, já temos as respostas de alguns que estão com dificuldades de acessar, já temos respostas de muitos que querem fazer, mas não tem internet. O que é que a gente está fazendo? Porque a gente está imprimindo as atividades e mandando para essas pessoas. Nós não temos o interesse de prejudicar. Nós não temos o interesse de prejudicar o aluno, mas de ajudar dentro daquilo que é possível dentro da educação. Aí vamos lá, de forma alguma esse aluno conseguiu acessar um WhatsApp, conseguiu pegar uma atividade com um colega. Essa quantidade de alunos, a gente já está preparando uma equipe multidisciplinar e psicopedagógica com apoio da divisão de ensino e a coordenação da educação inclusiva, que já tem esse pessoal especializado nesse processo de aprendizagem, para atender esse pessoal. Esses alunos que foram realmente prejudicados com todo esse movimento que atingiu todo mundo. Então, a gente vai se apropriar desses alunos e vai oferecer um tratamento diferenciado. Quando voltar, não vai ser como se nada tivesse acontecido, não. Nós vamos trabalhar, aí sim,
dar o melhor do que nós pudermos para fazer com que haja igualdade de oportunidades, a gente possa nivelar todos os alunos por cima. Né? Pegar aquele aluno que foi prejudicado, vamos trabalhar, vai ter reforço, vai ter atividade, vai ter acompanhamento psicopedagógico. Nós já temos hoje professores de reforço em todas as escolas, né? Esses professores já desenvolvem essas atividades já de reforço com os alunos que têm algum déficit de aprendizagem, né? Então, assim, a gente vai ter que ampliar essa proposta, identificar, né, os alunos que têm algum tipo de lacuna no processo de ensino-aprendizagem para fazer com que eles possam desenvolver essas competências e habilidades. Não é o momento de dizer, olha, vai reprovar, vai aprovar, você é melhor e você é pior. A gente não vai fazer isso. É momento de acolher e dar oportunidades. A gente está conhecendo a realidade. Fazem 30 dias, né, que a gente está com esse trabalho, a gente está com essa atividade, já tem dado bons resultados, já os pais estão elogiando. E aí a gente tem uma outra questão. Muitas famílias têm muitos problemas sociais e a gente já está sabendo, os pais nos procurando, que elas não conseguem tornar o ambiente doméstico um ambiente de aprendizagem. Então, assim, é um problema hiper complexo que, com uma norma de equidade, eu poderia minimizá-lo, dizer assim, todo mundo em casa, quem tem e quem não tem, a atividade só vai ter quando voltar. Eu não posso fazer isso. Que constitucionalmente eu estou negando o direito à educação. Né? A gente tem que estar muito atento que não é a vontade do secretário, não é a vontade da gerência de legislação e norma de ensino, mas é a lei que pede para que o direito à educação e que nenhuma criança tenha esse direito negligenciado, né? Negligenciado. Quando voltar, teremos atividades diagnósticas para compreender qual foi o tamanho do prejuízo. Mas que a gente vai demorar, vai ser um caminho longo, porque cada um tem a sua maturidade, o seu processo lento de aprendizagem, uns aprendem mais rapidamente, outros não, né? Então, assim, para a gente vai ser um desafio, mas estamos dispostos e já nos preparando nesse período de pandemia, com reuniões, pensando em estratégias para que a gente possa continuar avançando e atender a todos dentro do princípio da equidade. Igualdade a gente não alcança, mas dentro do princípio da equidade. Nem que seja ter um professor para atender nos finais de semana esses alunos. Agora sim, não vai adiantar preparar toda uma estrutura se o aluno não tem vontade de aprender. Vai dificultar ainda mais o nosso processo. É mais um outro problema que a gente tem que ver isso daí. Então, o que a gente tem feito é isso, recesso de 18 de março a 2 de abril, foi o momento que nós idealizamos o blog, postamos as atividades para todas as etapas e modalidades. As atividades da educação infantil, elas demoraram para ser postadas, segundo a divisão de ensino, porque são atividades mais complexas. Os pais questionam que agora eles estão sabendo, eles não sabem como reagir, né, quando uma atividade chega em casa. A gente sabe, por exemplo, pode ter pais que tenham momento, vamos parar para esse tempinho aqui para a gente estudar. Outras famílias não têm nem o que comer. Existem discussões dentro de casa, então não existe ambiente para aprendizagem. Quando voltar, nossa função vai ser acolher essas crianças, tanto dentro do propósito cognitivo, quanto cognitivo, dentro das competências e habilidades socioemocionais e pedagógicas. Então, a gente enviou essas atividades, tem para todo mundo lá. As atividades da educação infantil são mais complexas, elas têm que ser mais fáceis. E aí a gente está postando lá desafios toda semana, professores fazendo vídeos, se atualizando, né? Publicando vídeos no blog, publicando vídeo no WhatsApp. Então, assim, a equipe de professores top. E a gente vai entrar numa quinta etapa agora, que é o contato do professor com todas as famílias. Agora a gente vai para a sala de aula virtual. O professor da turma vai entrar em contato com a família para saber como é que está esse ambiente de aprendizagem.
Tá dando certo, Perfeito. não tá, como é que a gente pode fazer, como é isso, como é aquilo. Então a gente tem pensado muito isso aí, mas Cacá, não, isso não vai deixar de ser complexo. Não é uma discussão que vai deixar de ser polêmica, mas um trabalho ele precisa ser feito. Com certeza, excelente. Nias, tem muito comentário e eu sei que tem um pessoal de apoio, né, que depois vai repassar. Não tem como a gente fazer todas as perguntas. O pessoal está interagindo muito, a gente tem aqui um roteiro a seguir. Aí manda para mim. Pronto, então as perguntas que tiverem aí, Iac está acompanhando, depois passa para Nias e aí a gente marca um outro momento. De repente a gente marca uma outra live com o secretário, não tem problema nenhum. E a gente fala sobre essas perguntas impreterivelmente. Não tá para acompanhar tudo, o pessoal está interagindo muito. Mas deixa eu lhe falar, recentemente a Secretaria de Educação foi atacada virtualmente com postagens em redes sociais e grupo de WhatsApp sobre possíveis casos de desvio, irregularidades em processos licitatórios, kit e lanches não distribuídos, entre outros. Como você, como secretário, lida com esses tipos de comentários e acusações? Então, existe uma evidência, né? A evidência é a publicação que a gente faz de um processo licitatório. Nós não podemos interferir na compreensão dessas evidências. As pessoas veem e elas entendem. Então, a partir do momento que elas entendem, se ela tem capital intelectual para entender aquilo ali, elas se posicionam. Elas têm essa liberdade de expressão de poder falar. A secretaria ela vê isso como comum, como rotineiro da democracia. Né? Então, numa democracia, as pessoas elas só não podem atingir a pessoa. Né? Só não podem atingir a pessoa, chamar disso, daquilo ali, mas ela pode mobilizar as instituições para que as instituições tornem claro aquilo ali. Então, para nós, é uma obrigação, é um dever, né, orgânico da Secretaria de Educação responder a esses questionamentos. Isso é o sinal até que a população se envolve com o assunto da coisa pública. Isso não é negativo, não. Isso é muito positivo, porque eu sempre costumo dizer lá na equipe que muitas vezes o elogio nos deixa cheio de louros, né? Mas no dia seguinte os louros secam. As críticas, elas nos tornam melhores. Quem nos critica são as pessoas que mais nos ajudam a melhorar continuamente. Então, é isso que a gente pensa. Então, enquanto secretaria, a gente tem que responder. Perfeito. Perfeito. Então, aproveitando, né, essa sua fala, creio que deseja sanar, né, é um prazer seu, você está aqui, a gente já conversou com isso anteriormente, sanar as dúvidas, né, que permeiam os munícipes de Itapissuma. Então, existem algumas perguntas, Nias, que os internautas nos enviaram e a gente vai entrar nesse bloco agora, tá? São muitas perguntas, a gente vai entrar nesse bloco e aí você vai respondendo à medida que a gente for falando. Então, a primeira pergunta, a pessoa não quis se identificar, mas é em relação ao conteúdo programático de cada ano escolar. Sabe-se que existe uma programação que se divide em semestre e foi perdido quase um. O que a secretaria irá fazer para atualizar os conteúdos junto aos alunos? Essa é a primeira pergunta de um internauta. Certo, mas aí precisa responder aquela da licitação ou vai ser posterior? Depois. Posterior. Tá? Posterior. Isso. Certo. A primeira foi apenas para você, o pessoal ter uma noção de como é que você está tratando, como é que você vê a questão que você falou aí, que você vê como positivo as críticas, até porque ajudam melhor do que os próprios elogios, tá? Depois a gente entra com mais detalhes, porque tem muita coisa a gente tratar, e a primeira questão é sobre isso, sobre o conteúdo programático. Um semestre já está quase acabando, né? E aí ele quer saber como é que vai fazer, o que é que a secretaria irá desenvolver para atualizar os conteúdos junto aos alunos. É importante evidenciar que existe uma diferença entre não se perde ano. O ano letivo, ele não se perde. O ano letivo é diferente do ano civil. O ano letivo são 200 dias, mínimo 200 dias, 800 horas. E o ano civil são 365 dias, cheio de feriado, imprensado, esse tipo de coisa. Nós não temos ainda previsão para retorno. O Conselho Nacional de Educação se posicionou
formando o seguinte, olha, a forma de educação telepresencial deve ser assim, 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 assim. Nos deu uma abertura e nos abriu com a possibilidade de retirar, né, a obrigatoriedade dos 200 dias. Agora a gente só tem a obrigação das 200 horas, porque 200 dias não vai cumprir. A gente não tem como cumprir mais esses 200 dias. Quando a gente perdeu o recesso, a gente já jogou para janeiro. Quando entrou abril, já chegou em fevereiro. Então o ano vai empurrando se a gente for para as 800 horas. Então a gente vai ver, recebemos autorização do Conselho Nacional e orientação do Conselho Estadual da Educação de que as aulas que estão sendo realizadas de modo telepresencial, com planejamento do professor, criação de conteúdo, publicação e acompanhamento, deverão ser registradas em ordem de serviço para que sejam computadas em pontuação e essa pontuação seja convertida em hora-relógio, que servirão, de acordo com a aprovação do Conselho Estadual e Municipal, para cômputo das 800 horas letivas. É isso que a gente está fazendo. Não se perde ano, porque também a gente não está... Quando se fala perder ano, eita, poxa, meu filho entrou no 5º ano, não vai terminar o 9º ano esse ano. Não estamos discutindo reprovação, como também não temos data para retorno. A França fechou agora, no dia 11 de maio, abriu 70 escolas, e abriu todas as escolas, e 70 já teve que fechar, porque já assolou o contágio. Né? Nas discussões que a União dos Dirigentes Municipais de Educação tem realizado, com a presença dos 184 secretários do município, o que tem acontecido é, poxa, será que vai ser um dia com um pedaço da turma, outro dia com outro pedaço da turma? Será que vão ter aulas aos sábados? Será que a gente pode colocar aulas aos domingos? Como vai ser o trabalho dos professores? Eita, mas aí o valor, isso vai mexer em alguma coisa? Com relação às horas letivas, então, não há nada decidido e Itapissuma sozinho não pode definir. Porque se nós definirmos alguma coisa e o Conselho Nacional disser outra, então como é que a gente vai ficar? Né? Então nós temos que trabalhar com base em alguma legislação superior que nos oriente. Então a união de dirigentes, a Undime Nacional, porque a gente tem a seccional de Pernambuco e tem a nacional, ela está em diálogo constante com o Ministério da Educação para que ele possa se posicionar e emitir uma resolução nos orientando no que fazer. Mas a gente não sabe ainda, nem temos previsão de quando vai voltar. O ministro da Educação prorrogou a suspensão das aulas até 17 de junho. O Estado tem suspensão até 31 de maio. Então, chegando em 31 de maio, ele vai renovar o decreto por 15 ou por mais 30. Então, assim, a gente não tem como dizer, Cacá, vamos voltar à aula em outubro, voltando, ninguém vai ser reprovado, as atividades vão ser... Não posso dizer, porque não existe ainda uma resolução ou uma legislação que nos autorize a tomar esse tipo de providência com um movimento que está sendo incerto. Se a gente sabe que o pressuposto de todas as nossas escolhas tem sido o vírus, e o vírus está se comportando de modo a nos surpreender todos os dias, então como é que a gente vai realizar um planejamento se a gente não tem o controle dessa variável? Então a educação vai, imagina, todo mês emitindo uma portaria diferente, a resolução tal, que anula a resolução tal, a resolução... Então a gente não pode fazer isso. Entendi. Nós temos, o que é que a gente tem... O que é que a gente tem feito, né? Conversado com os pais. Quem está recebendo as atividades e tem tido dificuldades para realizá-las com os filhos, olha, pessoal, para essas crianças, qualquer ambiente é ambiente de aprendizagem. Assistir televisão, contar uma história, escrever um nome, ler uma história e perguntar o que entendeu. Se puder, façam isso, por favor, para que a gente não perca o ritmo dos estudos. Não questionem as escolas na frente dos seus filhos. Não reclamem da escola porque vocês desconstroem uma instituição que é de grande responsabilidade na formação dessas crianças. Então, leitura diária, todo dia, naquela hora, 10 minutinhos. O que entendeu disso, escreve teu nome e tal. O que a gente está preocupado hoje, Cacá, não é se a gente vai voltar ou não, mas em manter o ritmo do processo de ensino-aprendizagem dessas crianças. E com todas as dificuldades, criar ambientes de aprendizagem dentro de casa.
né? Porque aí, quando voltar, nós vamos mobilizar todos os esforços que nós temos, recursos e material humano, para tentar corrigir os efeitos desse processo. Reprovação não está em discussão, perder ano não está em discussão, mas nós precisamos que o aluno tenha esse processo de continuidade. Procure o professor, procure o coordenador, que eles estão aí disponíveis para esclarecer qualquer dúvida com relação às atividades. A preocupação hoje é manter o ritmo de aprendizagem dessas crianças. Perfeito, perfeito. Tem uma outra pergunta que veio. Secretário, qual a estratégia para que os alunos da rede pública consigam fechar a carga horária sem prejuízo na absorção dos conteúdos? Por exemplo, quando as escolas forem liberadas, a carga horária vai aumentar, haverá aula aos sábados, entre outros. Você já deu até uma palhinha, né? Deu um adianto agora, mas de repente você pode aula ao sábado concluir. Possivelmente é previsto. Aí pergunta, meu filho estava no 9º ano em 2020, ele ia para o 1º ano, não vai mais? Como é que vai ser isso? Para os anos finais, a gente já está fechando uma resolução, que é, os alunos quando retornarem terão atendimento pedagógico especializado, teremos aulões para trabalhar todos os conteúdos, tipo um semi-extensivo, um vestibular, para que os alunos eles consigam caminhar de maneira mais acelerada nesse processo de aprendizagem. A gente sabe que cada um tem seu tempo. E a gente vai aplicar a avaliação do SAIME. É uma das propostas que ainda vai passar por aprovação, para que esses alunos não fiquem retidos e deixem de ir para o 1º ano. Porque eles não têm culpa de tudo isso que está acontecendo. O problema é nosso, de nos readequarmos para garantir que o aluno ele passe para o 1º ano. Aí quando chegar no 1º ano ele vai estar com deficiência de conteúdo. Todas as escolas de todo o estado de Pernambuco estão unindo esforços para que, se eu tenho um aluno do 9º ano, 2020 pandemia, prejuízo curricular, prejuízo no processo de ensino-aprendizagem, passou para o 1º ano, o 1º ano, a escola que recebê-lo vai nos auxiliar aplicando testes diagnósticos para identificar essas lacunas nesse processo de aprendizagem, para que esse processo ele seja corrigido e o aluno possa caminhar com a grade curricular do 1º ano. Mas ele não vai ser prejudicado porque ele não tem culpa. Estamos mobilizando os nossos esforços com a ajuda de todo o Estado, o secretário Fred Amâncio está aí nos apoiando, a Undime, as escolas estaduais e municipais, todos com o mesmo objetivo. Não se perde ano. Vamos nos ajudar de um ano para o outro, exercícios diagnósticos, e vamos tentar corrigir essa distorção. Perfeito. Excelente. Será que não perdemos tempo demais em esperar medidas da Secretaria de Educação em relação às alternativas para continuar o ano letivo? Também é uma outra pergunta. Não, porque não tem manual para isso. Chegou uma lei, um decreto estadual da noite para o dia, a gente dormiu com aula e acordou sem ela, dormiu bom de saúde, sem vírus, e acordou com um vírus que já estava espalhado rapidamente pelo estado, sem condições. Não tem manual para isso, não. Com o decreto estadual, a gente só podia ter o amparo legal de alterar a instrução normativa, que dizia que o recesso escolar seria em julho, e com a autonomia que a Secretaria de Educação tinha, eu não poderia dizer, então os professores vão ter que trabalhar agora presencialmente, que as reuniões elas foram caindo de 100 para 50, de 50 para 20, de 20 para 10, de 10 para 5, não podia fazer isso. Planejamento precisa de tempo, planejamento de atividades com qualidade. Se não há planejamento, a gente vai passar o caminho todo com muitos erros. Então a gente precisava se planejar, se organizar, e já está acontecendo. E nosso sistema tem se tornado robusto. É tanto que já comunicamos à divisão de ensino que essa plataforma ela não vai sumir depois que a pandemia passar. Ela vai continuar funcionando como uma plataforma de aperfeiçoamento dos nossos professores, para que a gente fique antenado e não mais pego de surpresa com esse avanço da tecnologia. Num dia ele estava num quadro com um data show, no outro dia ele estava tendo que fazer vídeo no PowerPoint e publicando lá no Instagram, publicando no WhatsApp, conversando com o aluno, mandando atividade no Google Forms, utilizando aqueles documentos planilha online e Word online do Google. A gente vai
nós estamos nos desafiando diariamente. E todos os nossos professores estão nos ajudando. Isso é voluntário, estão nos procurando, enviando atividades, buscando orientações, conversando com as famílias. O que a gente tem recebido, Cacá, é muito bonito, porque só quem tem vocação para ser docente é quem tem uma atitude como essa. Né? Às vezes as pessoas, por não conhecerem como é que funciona toda essa estrutura, acabam dizendo isso e aquilo, mas é bom vir e conhecer a realidade de perto. Eu acho que o nosso único pecado era a comunicação externa, para além dos muros da secretaria, para além dos muros das escolas, e estar conversando com os pais, fazendo isso, porque passamos tanto tempo tentando tornar o nosso sistema robusto, que nós acabamos por esquecer que também deveríamos, de cada passo que estávamos dando, comunicar aos pais daquilo que estávamos fazendo. Mas aí agora a gente tem Instagram, já gravamos vídeo, tem um blog, o professor Irailton estava lá, e outros professores já fizeram inúmeros vídeos. Os pais estão dando feedback muito positivo, principalmente para correção. Olha, a atividade deu erro, o formulário não está abrindo. 2h da manhã, gente respondendo pergunta lá no WhatsApp. É muito bom trabalhar com a equipe assim. E nós, diante de uma situação inesperada, um município da região metropolitana foi o primeiro município da região metropolitana a criar o blog. Depois veio Paulista, veio Olinda, Recife já estava trabalhando numa outra dinâmica. Isso ninguém divulga. Primeiro município da região metropolitana, a gente estava trabalhando com Google Classroom, com os professores das escolas dos anos finais, nos apropriamos da experiência, trabalhamos no processo colaborativo lá, a gente escrevendo online nas reuniões, com videoconferência com os professores, e ampliamos para todas as escolas. Talvez não tenhamos chegado a todos, mas estamos trabalhando para esticar esse tentáculo e conseguimos chegar a todos os alunos. Esse é o nosso objetivo. Nossos professores da PSUMA foram pioneiros nesse trabalho de plataforma, que não é fácil não. Você começar um blog do zero, a gente trabalhar com resultados de avaliações externas, cada funcionário da secretaria tem uma função específica. E a gente para tudo que está fazendo, porque nessa pandemia a gente continua funcionando, para dar conta de um blog, para dar conta de atividades, para dar conta de planilhas, né? Então é muito complicado. Nós temos um time de analistas aí que passa o dia todo nessa plataforma, atendendo e corrigindo os erros, principalmente em programação. Cara, perfeito, excelente. Realmente eu vejo porque eu tenho uma em casa, né? Eu tenho em casa. Então eu posso testemunhar isso, realmente, e o trabalho é excelente. Eu sabia que tínhamos desbancado, tínhamos sido o primeiro a desenvolver esse tipo de aprendizagem, né? Desse tipo de ensino e utilizando as plataformas digitais. Então, foi muito importante essa sua interação, essa forma também de expor, e para todo mundo que está assistindo, que fomos os pioneiros a desenvolver esse tipo de plataforma para a nossa rede municipal. Então, parabéns, desde já, e a toda a equipe da Secretaria de Educação. A gente tem várias perguntinhas e eu só tenho praticamente 5 minutos. Essa perguntinha aqui, não sei se de repente consegue resolver em 5 minutos, mas se não conseguir, para e complementa. Certo? Meu filho, supostamente, se formaria no final desse ano. Logo, o ano letivo seria o fundamental, pois está em processo de alfabetização. Qual a solução para isso? Ele vai perder o ano? Não vai? Você já falou já muito sobre isso também. Talvez a pessoa que fez essa pergunta esteja aqui também assistindo. Ela fala logo isso. No final do ano, o filho dela ia terminar a alfabetização e ia para o ensino fundamental. Mas em todo esse processo, qual é a solução? Ele vai perder, ele vai se formar, ele vai para o ensino fundamental? Eu acho que uma das coisas que a gente não tem previsão é de evento, né? É importante, daqui para o final do ano, a certeza que a gente tem é essa: todos os eventos com aglomeração estão cancelados. Todos. Não existe reprovação. E não temos perspectivas de retenção do aluno. Vamos trabalhar para que o aluno seja promovido para a série seguinte e que possamos fazer o diagnóstico das lacunas e que isso possa ajudar no processo de ensino-aprendizagem do aluno dentro da série, evitar o processo de distorção.
né? O aluno era para estar na alfabetização, na alfabetização ele deveria ter aprendido determinados componentes curriculares, ele passa para o primeiro ano e não sabe. A gente vai trabalhar com diagnóstico, Cacá. Nós não estamos discutindo retenção, porque cada caso é um caso. Não haverá, até o momento, nenhuma discussão, não houve nenhuma discussão que vai dizer os alunos que fizerem a prova ou que não atingirem isso vão ser retidos. Não. Até agora não há essa previsão. Não há previsão para retenção. Nenhum dos anos. Né? Entendi. Perfeito. Então a gente tem várias perguntas aqui, mas aí eu vou deixar para a próxima agora. A gente vai finalizar essa live e vai voltar ao vivo novamente para a gente continuar esse dedo de prosa. A ajudância geral aí que está toda empenhada, né? A nossa seção de operações aí da secretaria, né? Pessoal da divisão administrativa, pessoal de legislação, as coordenações estão aí, os gestores, eu mando também grande abraço, gestores, coordenadores, as gerências, a divisão de ensino, nossa grande amiga Adília aí na luta, né, companheira, né, o pessoal aí das escolas, quem mais? Pessoal da Ajudância Geral do Corpo de Alunos, pessoal da GRE também, da Gerência Regional de Ensino, tem participado. Né? Obrigado, pessoal. Acho que discutir educação também é algo que tem nos interessado muito nesse momento, porque toda contribuição ela é super importante para que a gente sempre consiga acertar. Né? Então, eu acho que tem sido positivo. Um alô aí para o nosso ajudante geral, que está pegando as perguntas e enviando aqui. Isso. À noite já. Né? Entrou agora aqui, ó, nosso ajudante geral, Iac. Né? Iac é o cara. Lá. Vamos embora. É isso aí, gente. Então, gente, vocês vão interagindo. Tem uma equipe da Secretaria de Educação que vai tomar nota de perguntas, de comentários, tá? Que vocês estão tecendo aqui. Não tem, como eu falei, não tem como a gente parar para ler tudo. Existe um roteiro. De repente, quando a gente terminar, a gente possa ser que leia alguns comentários aí e algumas perguntas, mas mesmo assim, a gente vai poder, vou marcar uma outra live com o secretário e de repente a gente pode discutir depois essas perguntas, né? Ou depois, de repente, o secretário passa aí um outro momento também com vocês. Oi, Ju! Ju tá aí, Ju é uma benção. Então vamos lá, vamos aproveitar o tempo, deixa eu ver, vamos lá. Lias, para a gente continuar ainda na questão das perguntas, a gente recebeu algumas. A próxima pergunta é a seguinte: a professora e a monitora da minha filha foi dispensada, pois eram contratadas. Ao voltar à normalidade, gostaria que as mesmas estivessem na direção da turma, pois já foi criado um vínculo afetivo. E comprovadamente esse corte no processo de aprendizagem é ruim para a criança. A professora e a monitora serão substituídas ou continuarão? Então, Cacá, isso permeia a questão dos contratos, né? Eu acho que a gente já encontra na pergunta duas dimensões. A dimensão da qualidade do nosso processo de ensino-aprendizagem com as competências socioemocionais, né? Uma vez que a mãe diz que foi criado um vínculo afetivo. Então, se a professora consegue transmitir isso, ela está conseguindo exercer com grande maestria o seu trabalho e aquilo que a gente tem orientado. Né? Tratar o aluno como se fosse o seu próprio filho, de maneira que ele possa desenvolver essas competências socioemocionais. Do outro, nós temos a questão da pandemia, né, que aí ocasionou, né, a derrubada dos repasses que chegam ao município. No final de março, nós pagamos a última folha de professores. Nossa folha chega por volta de R$1.428.000 para pagar 523 pessoas, né, que são docentes. E isso envolve recursos tanto do Fundeb quanto do Tesouro. O Tesouro entra sempre com uma parte muito significativa, 300, 400, 500 mil, para complementar a folha da educação. Então, com a queda dos recursos, né, o que é que tem acontecido? Quando a prefeitura fez o planejamento
e já no finalzinho de março já percebeu um decréscimo, a solução encontrada no momento da reunião foi a suspensão dos contratos. Né? Quando nós reavaliamos financeiramente isso, dávamos para, calculando o Fundeb, realizar uma redução no salário, sem precisar suspendê-lo. Uma vez que eu suspendo, eu deixo aquelas pessoas que mais contribuem com a educação sem receber. Se eu anulo a suspensão, mas eu encontro a alternativa, que é uma redução de 20%, 30%, 40%, 50% do salário, diante das dificuldades, eu tenho como manter pelo menos uma renda mínima. Os professores foram suspensos no dia 1º, mas com o decreto número 21, essa suspensão já foi revogada, porque nós conseguimos, com redução de 30% desse parcelamento, pagar os professores. Então, os professores estão ativos, estão trabalhando, e no retorno às atividades letivas, esse quadro permanecerá o mesmo. Ninguém sai e ninguém entra. Ok? Entendi. Então não houve cancelamento de contrato, nada. Houve, como você disse, houve uma redução. Uma coisa é você suspender porque não tem, uma coisa é você suspender porque você não tem como pagar. Mas quando a gente visualizou que era possível, com recursos do Fundeb, fazer uma redução, porque assim, a gente precisa consultar o Tribunal de Contas para isso. É possível fazer isso, é possível fazer aquilo. Como a demorou, como a resposta demorou um pouco a chegar, aí nós suspendemos os contratos, mas encontramos rapidamente outra alternativa. É tanto que de um mês, no mês de março, os professores receberam salário, em abril, a gente já estava pagando com a redução de 30%. A prioridade hoje da Prefeitura é o Covid, Secretaria de Saúde e pagar seus funcionários. Entendi. Então, essa mãe pode ficar tranquila porque essa professora não vai ser substituída. Entendi. Excelente. Tem uma outra questão que também veio para a gente, é o seguinte. O que houve com o kit lanche? O kit lanche, viu? Falado. Então, ela tece o seguinte comentário. Os kit lanches, pois os kit lanches distribuídos aos alunos nada tem a ver com as cestas básicas distribuídas à população pela ação social, já que se refere à merenda escolar diária. Creio eu que as verbas da merenda continuam chegando. Então, o que houve com o kit lanche? Essa mãe aqui está preocupada, né? Não só ela, como muita gente. Quem vai para as redes sociais percebe que a questão dos kit lanche é muito comentado, né? Então, tem esse momento, esse espaço para você explicar, né, a todo mundo. Depois a gente tem uma outra questão. Pode ser que você pode até emendar e fazer uma resposta mais completa. Aproveitando essa questão do kit lanche, eles vão continuar sendo entregues ou não vão, ou realmente parou? Você pode emendar e fazer uma explanação só. Os kit lanches, é bom a gente diferenciar a questão as verbas continuam chegando, né? Uhum. É bom lembrar que o governo federal, através do Programa Nacional de Alimentação Escolar, o PNAE, ele transfere um valor por aluno que a gente deve gastar mensalmente com ele na merenda. Esse valor é o seguinte, 36 centavos por mês para os alunos do ensino fundamental. R$1,05 para o aluno de creche e de tempo integral. No caso, por mês. O governo manda, por mês, é calculado um valor de 36 centavos por aluno. Então, quanto eu recebo por mês para comprar a merenda do aluno na escola? Eu recebo, para o aluno da escola Tacília, um exemplo, que é dos anos iniciais, eu recebo 36 centavos, então eu não compro nenhum ovo. O governo federal publicou até um card lá, esses dias, 500 dias, garantia da alimentação escolar para os alunos. Mentira, porque
eles transferem 36 centavos por aluno para ser gasto por mês. 36 centavos. A creche, a gente recebe R$1,05 por mês para manter um aluno integralmente numa creche. R$1,05. Então, a creche, quando o aluno chega, ele tem o de jejum. Aí tem o café da manhã, que é o lanche das 9. Aí depois ele tem um almoço. Depois ele tem a janta, o lanche e tem a janta antes de ir. Ele recebe R$1,05. Quem complementa o resto é a prefeitura. E prefeitura vive de quê? De arrecadação de uma cesta de impostos. A arrecadação de uma cesta de impostos. Se o IPVA, o ICMS, o IPI, o ITBI e outros impostos caem, nós não temos como manter as nossas atividades habituais. Não temos. Prefeitura não tem renda mensal que vai aumentando, não. Olha, teu salário é R$900. Todo mês tu vai receber aquilo. Não, é assim não. Se a economia ela dá um salto, a arrecadação dá um salto. Se a arrecadação ela cai, a transferência cai. Porque a prefeitura recebe em percentuais, não é valor, são percentuais. Então o PENAI transfere esse valor muito significativo de 36 centavos e R$1,05. O que por mês. Que nós por mês, por aluno. É bom frisar isso. Isso. Por mês, por aluno, certo? E aí, o que é que a gente faz? Prepara um kit lanche no valor de 11 a 15 reais e quem entra com o resto a gente chama Fonte 1, que é o tesouro. Então, é muito difícil, Cacá, é muito difícil. Aí a gente tem, o que a gente tem? A gente tem uma nutricionista que conhece as carências nutricionais dos alunos. Nós não podemos servir salsicha nas escolas, porque é alimento processado. Sim. Nós temos que servir carne, verdura, fígado, que temos uma seção de alimentação escolar, que é acompanhado por um conselho de alimentação escolar, que faz a gerência desses 36 centavos e desse R$1,05 por mês e por aluno. Por mês. É bom frisar isso. É porque muitas pessoas acham que vem muito dinheiro do governo federal. Né? Não, sim. E aí você dá para entrar lá no portal do FNDE e tem assim, repasses da merenda e tá tudo especificado. Quanto é repassado para o EJA, é absurdo. R$8.000 não dá nem uma refeição de um dia para a modalidade EJA no município. Não dá. Então, assim, é um absurdo. Já se discutiu muito isso, como é feito. Agora é uma expressão algébrica tão grande que eu não consigo nem enxergar como é que é feito esse cálculo aí. E aí é muito difícil, porque a gente tem um cardápio que tem que seguir, que a gente chama isso de segurança nutricional dos nossos alunos. É previsto em lei. A gente não pode dar pipoca, a gente não pode dar biscoito recheado. A gente dá biscoito Maria em substituição quando a gente tem, por exemplo, um biscoito com suco, porque também se a gente der as refeições iguais todos os dias, mesmo se for bom, o aluno não come. A gente chama isso de processo de acetabilidade. Então, assim, é um processo complexo. Não é somente dizer, vou entregar um kit, vou ali comprar que tem muito dinheiro, o orçamento da prefeitura é 7 milhões, vou lá comprar e vou entregar. Não é assim, porque a lei do Programa Nacional de Alimentação Escolar, no início da pandemia, nós fizemos 2 entregas. Na primeira terça-feira, dia 24, logo depois do decreto. E depois na terça-feira seguinte. Agora, no dia 24 foi para 5 dias. E no dia 31 de março foi para 10 dias. Esse kit lanche, a gente não poderia mexer no dinheiro do PENAI nem no que tinha nas escolas. Porque não poderíamos, não tínhamos autorização. Porque mesmo sendo comprado com recurso do Tesouro, tinha recurso federal ali
e a União não nos tinha autorizado a fazer essa distribuição ou mexer no dinheiro da merenda. Então, os 2 primeiros kit lanches, quem pagou foi a prefeitura com recursos de fonte 1. A gente chama de fonte 111, que é para o NDE, né? Manutenção e Desenvolvimento da Educação. Isso. Então, a gente pagou com fonte 1. E aí eu já entro no assunto da licitação. Já. Tá. Já. Gente, segure. A gente pagou com o kit lanche do dia 24 e do dia 31 foi com recurso do Tesouro. E aí a gente colocou biscoito, que a Secretaria de Educação ela tem a obrigação, até sair a resolução número 2, que saiu muito posteriormente, já no mês de abril. A Secretaria de Educação ela tem obrigação, isso é lei, de dar refeições na escola. Refeições, certo? Só que nós não tínhamos autorizações para distribuir cesta básica, que não é um papel da educação, é papel da Secretaria de Ação Social, porque é uma ação social. Até o próprio governo reconhece que nós não temos aporte financeiro para distribuir 1 quilo de feijão. Com 1 quilo de feijão eu faço uma sopa no baba-papa, mas eu não posso pegar 1 quilo de feijão e fracionar para 70 alunos. Eu não posso. Então aí estava o problema. Então, Prazeres, que é a nossa chefe da seção de alimentação escolar, junto com o Conselho de Alimentação Escolar, se reuniu e aprovou a estrutura do kit lanche. Um clube social, biscoito, suco, e para a creche a gente colocou leite, açúcar e cremogema, porque as crianças têm uma necessidade nutricional maior, e conseguimos entregar. A terceira entrega iria acontecer, mas a gente não poderia, ao mesmo tempo que a ação social ia distribuir uma cesta básica, a gente não ia dar kit lanche, porque não pode 2 ações da mesma prefeitura acontecerem simultaneamente com os recursos tão escassos, né? Então, assim, foi muito complicado. Então, a gente suspendeu, né? A gente suspendeu a entrega do kit lanche, né? Que até numa reunião a Ediene estava falando o seguinte, o prefeito havia perguntado lá de quanto o governo federal havia enviado. Vocês podem verificar no portal da transparência que o governo federal enviou para Itapissuma, para compra de cestas básicas, R$6 mil. O governo federal enviou para a Secretaria de Ação Social, para aquisição de cestas básicas, R$6 mil. A prefeitura comprou as cestas básicas, entregou, porque era um critério desse processo de assistência social, entregar de acordo com o CAD único, né, o cadastro único. Quem tem Bolsa Família está no CAD único. Só houve alguns problemas de quem estava inscrito no CAD único de outro município morando em Itapissuma. Então, o critério da ação social são famílias, entregar cestas básicas a famílias. O critério da educação é entregar, não existe família, existe aluno. Então, a gente preparava um kit para 5 e um kit para 10 dias, 24 e 31 de março, para atender o aluno. Era o que naquele momento a gente poderia fazer. Os recursos continuam caindo. E a merenda escolar, com esse valor irrisório que chega, não dá nem para pagar se a gente for comprar cestas básicas para entregar a todos eles. Não dá. Então, existe a possibilidade de continuar entregando os kit lanches ou, de fato, não vai seguir mais com esse processo? Existe. Então, ele vai continuar. Como é que funciona? Com a publicação da resolução número 2 do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, o FNDE, foi nos autorizado, no dia 18 de abril, recolher os alimentos que estavam com prazo de validade inferior a 60 dias nas escolas. Então, nós expedimos uma ordem de serviço, reunimos o Conselho de Alimentação Escolar para nos autorizar a retirar, porque quando a gente for prestar conta desses 36 centavos, essa ata tem que ir autorizando o que a gente fez, junto com a ordem de serviço. Então, juntamos a ajudança geral, fomos nas escolas e recolhemos esses produtos e levamos para a educação.
alimentamos a planilha para nutricionista e a gente ia comprar o resto para entregar aos alunos. 15 dias depois, o Ministério da Educação, depois de tanta pressão dos municípios, resolveu liberar o que já havia sido comprado, independente de prazo de validade, né? Podia com prazo de validade até superior, recolher tudo que tinha nas escolas. E aí a gente só não recolheu alguns itens que deixamos em algumas escolas. A gente recolheu o restante dos itens não perecíveis, levamos para a educação, realizamos um levantamento com a ajudança geral, montamos uma planilha e a nutricionista já montou os kits. Nós vamos agora comprar aquilo que está faltando para complementar os 3 tipos de kit: educação infantil, crianças em idade de creche, e o ensino fundamental e o EJA. Mas todos irão receber até o final de maio. A gente vai divulgar isso daí, como é que vai ser feito, onde qual é o dia. Acompanha nas redes sociais isso aí, que a gente vai fazer isso daí. Montar esses kits, e não vão ser mais kit lanche, vai ter um suco, mas a gente vai colocar, tem uns que tem arroz, macarrão, óleo, tem uns que tem coloral, achocolatado, o que tinha nas escolas, a gente recolheu e montamos os kits na Secretaria de Educação e faremos a distribuição quando os itens complementares chegarem, para que a gente possa fechar todas as embalagens e atender. Aí você tem uma família que tem 3 alunos na creche Mãe Bela. Vai receber 3 kits, que vai ser muito maior do que uma cesta básica. Entendi. Então, no finalzinho de maio, isso em primeira mão aqui, finalzinho de maio, ele vai começar a ser entregue, né? Vocês vão programar a data e vão divulgar a data para que as mães e os pais dos alunos possam fazer o recolhimento do kit. Só chegou uma pergunta aqui. E a verba estadual para merenda? Qual verba estadual? Recebemos verba do Programa Nacional de Alimentação Escolar. Recebemos verba do Estado, uma complementação do Fundeb e um apoio no transporte escolar, porque no transporte escolar os alunos do município usam o mesmo transporte escolar com os alunos do Estado, então as nossas rotas são mistas. Então o Estado paga essa diferença. Então a gente tem um convênio com o Estado de Pernambuco que recebemos esse repasse para o transporte escolar, mas para a merenda só o PENAI e o Tesouro. Tesouro que entra com a maior parte. Então, vamos dizer que o PENAI entra com 10% e o Tesouro com 90%, financiando merenda de qualidade na rede municipal. Quero que alguém aí vá lá no João Bento, né? Vá lá no João Bento e verifique no dia de almoço lá o que é servido para os nossos alunos. Perfeito. Então, Lias, só para a gente finalizar essa pergunta, em maio, finalzinho, tem a entrega do kit, que você falou, é muito maior, né, agora, mas vai continuar essas entregas até quando, na sua previsão? Olha, Cacá, a gente vai ter, eu solicitei a consulta dos saldos do recurso da merenda que tem lá, e aí a gente vai dar esse primeiro kit e a gente vai ver o que é que a gente consegue fazer posteriormente. Porque a gente não sabe ainda se o governo federal ele vai manter o compromisso de manter esses repasses Fundeb e PENAI, PENAT, né, dentro daquilo que foi previsto, sem redução. Se reduzir, a gente não sabe ainda o que é que vai fazer. Mas por hora, nosso planejamento entregou no final de maio esses kits. E amanhã vai ter uma reunião do Comitê Emergencial da Prefeitura e eu vou levar isso para discussão. Acho que o prefeito Gea e aí toda a equipe vão ver qual é a melhor solução para que a gente fazer. Entrega os kits e o que é que vai ser feito posteriormente. Perfeito, excelente. Você falou de transporte escolar e também tem uma pergunta aqui sobre isso. Eu achei até engraçado quando veio para mim, eu disse, não, eu vou fazer, sem nenhum problema. Lias, se não está tendo aula devido à suspensão de aulas, por que os ônibus escolares doados pelo governo federal são vistos constantemente rodando pela cidade?
Então, Cacá, os ônibus são veículos oficiais da Secretaria de Educação para o transporte escolar. O ônibus escolar, eu não iria alugar um caminhão, né? Nós temos um caminhão alugado que faz o transporte do material da carpintaria. Eu não iria alugar veículos tendo ônibus escolar podendo recolher os alimentos da escola. Durante as aulas, o transporte é exclusivo para os alunos. É tanto que para o ônibus sair do município ou fazer alguma outra atividade, seja extraclasse e tal, ele tem que ter uma ordem de serviço, uma autorização assinada pelo secretário. Então, quando o ônibus circulou no período de suspensão das aulas, foi para levar os kits alimentação no Gessina e em Botafogo, foi para levar o pessoal para fazer manutenção na escola Gessina do Engenho Burro, foi para distribuir as cestas básicas em Botafogo, apoiar a equipe da Secretaria de Ação Social, apoiar a ajudança geral no recolhimento dos alimentos, porque o ônibus, que temos o maior de 48 lugares, esse ônibus comportou toda a necessidade que nós tínhamos, entendeu? E eu não poderia alugar um transporte para resolver isso. Então, não havendo aula, a saída do transporte escolar fica sob responsabilidade do secretário. E se ele emite uma ordem de serviço justificando que o transporte, que também tem saído para manutenção, a gente tem feito a manutenção preventiva no ônibus para quando voltar a gente está funcionando normalmente aí. Se o secretário assinar uma ordem de serviço informando que o ônibus está sendo utilizado a serviço da Secretaria de Educação e for comprovado, não tem problema nenhum. É importante informar que na parte de trás do ônibus tem um número lá para denúncia. Então pode ligar qualquer irregularidade, isso também vai nos ajudar, porque às vezes pode acontecer alguma coisa que a gente não saiba. Mas se aguarda parar o ônibus, o motorista tem uma ordem de serviço dizendo o início do trajeto, o término do trajeto, tem uma autorização dele lá e tem um QR Code que mostra toda a documentação do motorista e do transporte devidamente regularizada. Excelente, excelente. Então espero aí que tenha respondido e sanado a dúvida. Aí tem, da tem pessoa. Uma outra questão, Cacá, que eu queria... Sim, fica à vontade. Sobre a merenda, né? A gente estava muito preocupado também com essa indefinição do retorno. Imagina, eu tiro tudo que tenho das escolas, gasto todo o dinheiro da merenda e faço essa atenção social, essa segurança social dos nossos alunos, né? Alimentar. Do nada, eu acho que o Estado vai nos avisar que gradativamente vamos voltar às aulas. O que eu tenho que fazer, a primeira coisa que eu vou fazer é convocar a sessão de alimentação para fazer um pedido. Fazendo pedido para atender 15 escolas, 4.100 alunos em 3 turnos. O valor que isso vai dar não é o que a gente nem recebe por mês do PENAI. Então, o meu medo é voltar e não ter merenda. E aí? Isso. Verdade. Então, a gente tem que trabalhar com planejamento e dentro das nossas possibilidades. Né? Não é que a gente está dizendo, a prefeitura paga tudo, então ela vai decidir. Não. A gente tem que planejar, mas o objetivo não é a prefeitura, nem o prefeito, é o aluno, como é que a gente pode atender e atender com responsabilidade. Uma vez que eu tiro tudo das escolas, os alunos voltam, ninguém vai querer saber que a gente estava em quarentena, não. Vai querer saber que o município tem a obrigação de colocar merenda lá. Eu não posso pegar tudo e dar, simplesmente dar, e depois eu não ter como honrar meus compromissos e principalmente a responsabilidade de garantir a alimentação das crianças. Porque aí a CGU, ela vai vir e vai me perguntar, eu vou responder o quê? Não, o pessoal estava aí com muita necessidade e eu dei. É difícil, é complicado. Secretário, ainda no hall de pergunta, tem uma pergunta, que é essa que você quer responder há muito tempo, sobre o processo. É uma pergunta polêmica, mas vamos lá. Secretário, muito se questiona o valor contratual junto à empresa Hugo Ricardo Nascimento Silva Eireli ME, Pão Quente Alimentos, referente ao kit lanche. Vários comentários acreditam que houve superfaturamento, pois foram quase R$700 mil. O que o senhor pode e quer nos esclarecer sobre isso?
Então, a lei, primeiro, a demanda, né? Se a gente abre uma licitação, tem uma demanda. Hoje também, desde o início da pandemia, o tribunal expediu uma resolução e diz o seguinte: qualquer processo vai ser publicado e essa publicação vai ser conferida para que o processo possa seguir seu procedimento. Se tudo for conferido, o processo segue. E aí, obedecendo à Lei Geral de Licitações, a gente tem uma outra questão. Eu não sabia por quanto tempo eu ia poder dar kit lanche. Não sabia se eu ia ter recurso. Eu não sabia se isso ia ser 30, 60, 90, 120 dias. Eu não posso também abrir uma licitação todo mês. Para comprar, vou abrir uma licitação em março, kit lanche, junho, kit lanche, julho, kit lanche. Eu não posso. Porque isso é fracionamento de despesa. Fracionamento de despesa é crime de responsabilidade. Não posso. Então foi que a gente pensou. Vamos pensar aí. 4 meses, né? A gente abre uma licitação para o kit lanche para entregar de 4 meses, que até o momento a resolução que tinha era que a gente não podia dar cesta básica, mas que deveríamos dar um apoio nutricional ao aluno, que era chamado de kit lanche. Então a gente não podia dar cesta básica nem distribuir até o momento da licitação o que a gente tinha na escola para os alunos. Então, se a gente planejou para 3 meses, se isso se estendesse, e aí é o que a gente fez. Planejou para 3 meses para entregar 4.100 alunos. Não é? Quando calculamos o valor, deu esses R$693 mil, mas licitar não é comprar. Isso não é um dinheiro pago. É um limite que a licitação me deu para que eu pudesse comprar aquilo que eu disse que eu precisava. Esse dinheiro foi retirado do orçamento, são só números. Eu tenho um orçamento na Secretaria de Educação, vamos dizer que eu tenho um orçamento de R$1.000, mas anualmente eu gasto 700, sobra sempre 300. Então a minha programação financeira não está havendo planejamento porque está sobrando, então a gente deve se aproximar daquela realidade. Então eu tirei desses R$1.000 o orçamento de quase 700 mil para esse lanche previsto. Que como a gente talvez não vá mais precisar desse kit, eu posso pegar cancelar o processo, porque já paguei a primeira parte, eu só paguei eu acho que R$50 mil até agora. Eu posso tirar, devolver esse orçamento da licitação, desse recurso que foi preso, e posso devolver para o meu orçamento. E ele desaparece. Eu não paguei 697 mil e o kit não custa R$182 por aluno, não, que é quando você pega 4.100 e multiplica. Isso. Não é, não. O kit é de 11 a 13 reais, 12,80 e alguma coisa, se você calcular aí. E esse valor que a gente pagou no primeiro e no segundo kit lanche, se talvez a gente comprar alguns itens do processo, vai precisar de mais alguma coisa, mas eu acho que a gente já vai tirar desse valor global e devolver ao orçamento da educação. É interessante olhar que na licitação você tem assim, você tem um global, tem um estimativo e tem quanto você pagou. É importante você conhecer como é que se fabricam os empenhos. Licitar não é comprar. Então, realmente nós só gastamos, vamos arredondar para 60 mil com kit lanche e só. Nós entregamos, Cacá. Nós temos uma planilha aqui, não sei se dá para ver, ó, uma planilha direitinho aqui, ó, que foi o anexo 5 de uma resposta que nós enviamos ao Ministério Público, que está nos acompanhando. A promotora Catarina, ela pede relatórios mensais para saber quais são as nossas ações e como a gente tem feito. Então, das 15 escolas, no dia 24, nós entregamos 3.807 kits aos alunos. Não, nós preparamos 3.807, entregamos 3.377, o que vale a um percentual de 88,8% e uma sobra de 11. Essa sobra de 11 vai integrar já essa entrega do final de maio, evitando que eu tenha mais uma despesa em distribuir alguns itens. Na segunda entrega, na terça-feira, 31 de maio, né, na ordem de serviço do dia 31 de maio, nós planejamos um valor menor, porque os pais não estavam indo buscar.
E quando a gente foi perguntar, o pai disse, dê a quem precisa, porque eu não vou buscar, porque eu não estou precisando. Entendeu? Então a gente preparou 3.680, entregamos 3.366, uma presença mais ou menos de 91% e uma sobra de 8%. Então, de tudo que a gente fez, sobrou 20%, e esses 20% vão ser devolvidos em março aos estudantes. Quando a gente vai fazer uma entrega dessa, não é simplesmente eu vou ali, chamo o cara, vende para mim, compra aí, não. Tem um planejamento orçamentário, tem um meio de licitações. Eu vou lá, a gente cria uma ordem de serviço, existe um planejamento prévio. Nós trabalhamos desde o dia 13 de abril até agora com uma equipe de 10 pessoas montando todos esses kits, registrando tudo. A gente recebeu até uma cobrança de um vereador esses dias. Nós temos foto de todo o processo. Nós trabalhamos com planejamento e processualmente. Tudo que nós fazemos, nós temos registro. E a sociedade ela pode solicitar a qualquer momento. O nosso pecado é não estar divulgando, porque a gente não tem essa equipe para propaganda constante, não. Mas nós temos uma equipe que trabalha com divulgação institucional, que é a seção de comunicação social. Sim, sim. Dessa forma que a gente entra. Mas qualquer pessoa pode ir, eu quero ver isso aí, a gente vai lá e manda para qualquer pessoa. Isso está aberto. Tem a ouvidoria, tem o portal da transparência, né? E aí, então, Cacá, a gente é bem acessível. Tem um WhatsApp que está recebendo as demandas pedagógicas da secretaria e tem o WhatsApp do secretário também. Recebo muitas perguntas, muitos questionamentos. Pode ir lá. O que às vezes é ruim quando você expõe publicamente, sim, no Facebook e tal, para que as pessoas vejam aquilo ali. Entendeu? Então, assim, secretário, até muitas vezes a forma de se inscrever, né, de se comunicar, né, eu acho que é importante. É bom analisar o lugar do outro, de quem vai ler e quem escreve. Justamente. Né? Essa dinâmica da linguagem, essa questão semântica é muito complexa, né? Não é o politicamente correto, mas quando a gente fala, a gente tem uma finalidade, só que essa finalidade, ela respeita o outro, enquanto o outro eu ou não? Entendeu? É porque é muito fácil. Coisa que eu queria acrescentar, assim, é muito fácil você pegar a informação, Lias, só te interrompendo um pouco, é muito fácil tu pegar a informação e jogar na rede social e pronto. Ou seja, a educação fez uma licitação de 700 mil, arredondando, para kit lanche. Aí só fez 2 entregas. Eu li comentário absurdo de insinuarem que o kit lanche estava sendo vendido a R$200. Para você ver, porque as pessoas não conseguem entender esse processo todo de empenhamento, que a licitação não é dinheiro, é só ali uma oportunidade para se comprar, né? Que de fato você só paga aquilo que o fornecedor entrega, é tudo muito burocrático. Então, esse esclarecimento que você está dando, isso é importantíssimo para o povo de Itapissuma. Pode continuar. Não, eu disse que travou. Pode continuar. Não, então, eu falei justamente informando sobre isso, que é importante esse esclarecimento que você está dando, né, para muita gente que está acompanhando a gente aqui, vai acompanhar depois no Facebook, vai acompanhar nas redes sociais, no YouTube, esse esclarecimento que você está dando sobre isso. Ou seja, licitar, você está dando uma abertura para que você possa comprar, mas não é dinheiro, são números, como você falou. É aquele dinheiro do cartão de crédito que não existe, né? Você tem um limite de 4 mil que não existe. O que existe de verdade é o que você gastou, que você vai ter que repor aquilo ali. Sim, né? Sim. Então, assim, eu já até me espantei quando eu cheguei, tem um processo aí dos bolinhos, meu Deus, processo dos bolinhos, não sei o quê. Mas, na verdade, é porque estava olhando o empenho global. O valor total de bolinhos que seriam adquiridos para o ano todo. Então é importante, assim, pesquisar. Muita coisa também, pessoal, eu não sabia. E aí eu parti para pesquisa. Vou lá, você pega uma palavra-chave, vai lá no Google e sai pesquisando. Né? Então aprendi isso daí, manual de redação e outras coisas, assim. Porque a Secretaria de Educação é muito complexa, Cacá, muito complexo. Com certeza. E está fazendo um excelente trabalho, a gente saltou aí. Hoje a educação municipal está galgando aí patamares de qualidade no estado, né? A gente saltou, acho que foi 150 posições, confere.
Quando eu cheguei na secretaria, nós éramos o 169º no estado. Pulamos para 29º em qualidade e resultados no processo de ensino, né? SAEB e SAEP. Perfeito. Então, assim, isso aí foi uma equipe. A equipe é muito top. Perfeito. Dias, você acredita que o ensino à distância contribuirá significativamente para com os alunos da rede municipal? Você acredita que de fato funciona o ensino à distância? O ensino à distância hoje que tem sido muito procurado, hoje tem tido uma atenção muito grande nesse período de pandemia. Até então, o ensino à distância sempre sofreu um grande preconceito, porque as pessoas não davam muito que valor ao ensino à distância, mas agora estão sentindo na pele, né, que a importância do ensino à distância. Então, você acredita que para a rede municipal, né, para os nossos jovens e adolescentes, para nossas crianças, consegue funcionar? Funciona de fato? Vamos lá, eu acho que o que a gente tem discutido é que o ensino à distância é muito agressivo para falar da educação básica, né? O que a gente está falando é de ensino telepresencial. A gente hoje identifica que existe um ambiente de aprendizagem dentro da escola e existe um ambiente de aprendizagem doméstico, e esses ambientes eles precisam estar conectados. Se o aluno não tiver competência e habilidade e disciplina para aprender, né, para entrar dentro de um processo, no computador, responder um formulário, ter concentração para aquilo ali, não vai funcionar. O ensino à distância é uma realidade que hoje a gente está vendo qual é a finalidade dela, e ele é muito mal visto, né? Teu curso de graduação foi presencial ou EAD, então o EAD já virou piada, né? Isso. Mas com a disseminação dos meios de comunicação, eu acho que a gente não deve olhar para o meio de comunicação. Nós devemos olhar para a efetivação do processo de aprendizagem. Os processos avaliativos e a aferição do conhecimento, a aferição da aprendizagem do aluno, a aprendizagem efetiva e significativa, tem que ter um modelo para isso daí. Um modelo sério, que consiga convergir inúmeros fatores, inúmeras variáveis, para que tudo isso seja mensurado. Não importa se é AD ou telepresencial. Vai haver prejuízo? Com certeza vai haver prejuízo. Ninguém está adaptado a isso, não. Está adaptado, muitas vezes, àquela aula lá, o professor. Então, para alguns, poxa, aula presencial, o professor estava ali tirando a minha dúvida, eu podia perguntar. Mas a telepresencial, ela vai exigir mais de você a disciplina. Na escola, na sala de aula, a gente tem um contato social. Em casa, a disciplina é minha, a decisão é minha, o esforço é meu. Eu desenvolvo essa competência e habilidade da concentração, da responsabilidade, da necessidade de aprender. Eu consigo pensar esse processo como uma finalidade de crescer culturalmente. Então, independente dos meios, se é no computador, se é na sala de aula presencial, porque muitas vezes eu estou na sala e estou pensando na minha namorada, estou pensando no shopping, estou pensando no videogame. Às vezes eu estou no computador e estou com o olho ali, porque eu tenho que cumprir aquela atividade. A construção do conhecimento é algo individual, é algo do indivíduo. O que ele tem que perceber, e com qualquer modalidade de educação, a gente tem que fazer perceber que a educação ela é um componente que transforma a vida do indivíduo, e ela não tem só uma finalidade profissional, não, para gerar valor e renda, não. Mas nós precisamos de indivíduos que consigam montar uma bagagem cultural para fazer uma leitura de mundo diferente das pessoas que temos hoje. Uma visão holística, aberta. Sim. Nós precisamos disso. A educação tem que fazer sentido. Você pode ter o melhor professor em sala de aula, falando da aula, ele é planejamento, mas se ele fala algo que só faz sentido para ele e para o aluno não faz, então a educação presencial está falida. Se o professor que já dá aula pelo YouTube, o aluno sai da escola hoje, o que é que acontece hoje? Até em escolas privadas hoje, ele sai da escola, vai lá assistir um vídeo no YouTube.
e vê que o professor do YouTube é muito melhor, muito mais engraçado do que o dele, então ele Verdade. vai aprender ali, mas ele vai continuar frequentando as aulas presenciais, porque é a obrigação dele, porque desenvolve competências socioemocionais, a questão da sociedade, da ideia de Estado, enfim. É uma outra questão que a gente não pode entrar. Mas a questão é, independente de onde eu esteja, o conhecimento tem que me alimentar. Tem que alimentar a minha alma. Senão eu vou me tornar escravo. Escravo de outros. Escravos, talvez, como Marx falava, de um opressor. Entendeu? Então, o conhecimento, com certeza, liberta. Né? Então, quando os gregos falavam que o verbo é o logos para os gregos. Isso. Porque o logos é Deus. Quando eu me Deus, e eu me aproximo desse sumo bem. E quanto mais eu aprendo, mais eu me transformo e me aproximo de Deus, porque Ele é a suma inteligência. E isso transforma as vidas. Então, se o conhecimento não faz sentido para mim, não vai fazer sentido, não vai fazer diferença se for EAD, não vai fazer sentido se for presencial. Mas eu tenho que conhecer a finalidade. Eu tenho que ter interesse. E é um desafio constante para nós professores fazermos isso. Não é culpa dos professores, nem das escolas, nem dos alunos. Mas nós temos trabalhando, desde que educação é educação, para fazer entender que esse é um investimento a longo prazo, porque exige muita maturidade. E a maturidade ela é diferente para muita gente. Tem alunos super aplicados, tem alunos que vão ser aplicados já no final da educação básica, e a gente compreende. É um processo, Entendi. mas tem que fazer sentido. Excelente, Inês. A gente está chegando já no finalzinho desse tempo de prosa. Eu creio que foi muito esclarecedor para muita gente. Eu acho que sanou a dúvida de muita gente. Eu só tenho a agradecer. Inês, a gente tem um bloco que a gente faz, que é a hora do parafrasear, tá? É um bate-bola, jogo rápido. Para a gente dar uma brincada, tudinho. Eu vou te dizer uma palavra, e aí você me responde com uma palavra, uma frase ou um pensamento. Essa palavra ela é aleatória, tá? Ela é aleatória. Eu vou tirar palavras de dentro de tudo que a gente falou aqui, certo? E aí você me responde com uma palavra, uma frase ou um pensamento, e você também que está participando, pode deixar aí também tua contribuição, certo? Então, a primeira palavra é ensino à distância. O que está sendo muito discutido, tem muito preconceito, tem muitos problemas e é complexo, mas não é desculpa para deixar de estudar não, viu? Quando a gente estava antes da pandemia, tinha gente que não pegava nenhuma bula de remédio para dar uma lida. Ler não é somente ver palavras, mas decodificar signos e aumentar nossa capacidade cognitiva de compreensão da nossa realidade. Então não é desculpa não. Educação. Rapaz, é a solução para a transformação do mundo, mas é uma solução que está sempre em mudança. Nós temos que olhar para a educação como a chave para todos os valores que a gente defende: igualdade, equidade, respeito, solidariedade, tudo perpassa pela educação. Não é que o professor forma um médico, forma não sei o quê, forma não sei o que não, mas é o espaço de construção daquele mundo que sonhamos viver e queremos que os nossos filhos e netos vivam. Educar não é construir algo para outro, não. A educação constrói algo para você enquanto indivíduo. Você se transforma, você, assim, não existe, é como a igreja usa uma palavra interessante, que é inefável. Expressar quais benefícios a educação torna o homem, eu acho que até mais próximo de Deus. Perfeito. Redes sociais. A internet revolucionou o mundo, né? Os contatos sociais, ninguém tinha previsão da extensão que isso causaria. E as redes sociais, com sua abertura e liberalidade, elas nos dão a possibilidade de não olhar, não é para os outros, é olhar para nós mesmos, porque com tanta liberdade nós devemos deixar, assim como Sócrates nos adverte, de deixar de ser escravo das nossas vontades e fazermos aquilo que queremos, quando queremos e da forma como queremos. As redes sociais nos dão essa liberdade, esse mundo aberto,
para que nós possamos nos censurar naquilo que fazemos, porque estamos aos olhos de todos. Perfeito. Pandemia. Um imprevisto muito grande. Eu acho que, isso aqui está muito monótono, vamos reinventar essas pessoas aí. É um momento de dor, ao mesmo momento que estamos despreparados, que devemos repensar aquilo que estamos fazendo, relação com família, com amigos, com as redes sociais, com essas crises que estão acontecendo dentro de casa, depressão e outras doenças. Tudo isso tem causado, eu acho que nada mais justo do que realizar uma reflexão existencial e sair dela diferente de como entramos. Isolamento social. O isolamento social é imposto, né? Para mim, que tem uma formação beneditina, ficar só e só com Deus não é um desafio, mas é um momento onde eu me realizo junto com Ele. Então, o isolamento tem imposto novas rotinas, inclusive você suportar pessoas, você morando todos os dias e tal. É necessário se reinventar e repensar essas relações. Porque se a gente se não repensa, a gente acaba saindo pior. Então, por mais que sejamos obrigados a ficar em casa, mas eu acho que o momento, tanto da pandemia, tanto do isolamento, é de reflexão. Itapsuma. Minha cidade, meu lugar e onde eu estou concentrando todos os esforços para fazer o melhor que eu posso pela minha cidade. Amo de coração, assim. Você escuta o hino, você já... Né? Então, sempre gostei. Aluno. Ao contrário do que todo mundo diz, alumnos, do latim sem luz, não é. É aquele... Eu acho que a terceira declinação do latim é aquele que está preparado a elevar-se, não é aquele apagado. Então, essa nomenclatura de aluno, estudante, não muda, não, que a realidade é a mesma. Mas eu acho que o aluno, no contexto latino medieval, é aquele que está pronto para ser elevado. E a educação tem essa capacidade de elevar as almas, né? Então, eu acho que não existe uma definição assim para dizer se é bom ou se é ruim, mas aí a gente vê como é o centro dos nossos esforços. Nós trabalhamos para ele, porque a nossa sociedade do amanhã depende muito daquilo que a gente tem feito hoje com essas crianças. Professor. Rapaz, quando eu entrei na universidade, primeiro curso de filosofia, eu não sabia o quão ia ser difícil essa profissão, mas é vocação. É uma profissão que eu amo, não é o detentor do saber, mas eu acho que nós somos impelidos diariamente a nos reinventarmos para conseguir atender as demandas sociais e educacionais de nosso tempo. Estamos constantemente nessa busca, e só paramos de aprender quando morremos. E para a gente finalizar esse parafraseando de hoje, oportunidade. Oportunidade é a capacidade nossa, desse isolamento social, dessa pandemia, encontrar soluções para situações que antes não enxergávamos. Eu acho que, dentro de uma reflexão existencial, a oportunidade é o momento de recomeçar. Recomeçar e dar um passo em direção a uma transformação, e uma transformação com segurança, com valor, com certeza e direção de futuro. Excelente. Secretário, muito obrigado. A gente está com a gente aí em quase 2 horas de bate-papo. Como o Beto falou, não foi um dedo, foi uma palma de papo. Então, eu só tenho a te agradecer, assim, em ter aceitado o nosso convite, em poder discutir alguns assuntos que estão permeando as redes sociais, tirar dúvidas, mostrar um pouco do teu trabalho, do trabalho da tua equipe. É um trabalho excelente que vocês estão fazendo, vocês estão elevando a qualidade do ensino municipal a altos patamares. Então a gente só tem a agradecer. E eu quero abrir esse momento agora, a gente tem aí 4 minutos para encerrar. Então eu quero abrir esse momento para você trazer seus agradecimentos, suas considerações finais. Rapaz, eu agradeço muito a oportunidade, né?
de poder dividir para as pessoas com as quais trabalhamos para elas o que temos feito. A gente, né, e é essa a nossa oportunidade hoje de estar conversando com você, Cacá. Ela também nos abriu uma oportunidade de recomeçar com as informações que veiculamos para a comunidade itapessomense. Que nós devemos envolver cada vez mais as pessoas naquilo que estamos fazendo. Eu agradeço as perguntas que foram a nós dirigidas, eu agradeço a paciência com alguns assuntos polêmicos. A minha equipe conhece e sabe que todos esses assuntos a gente discute diariamente dentro da educação. É complexo, não é uma questão de opinião. Quando a gente pensa em educação, a gente tem que pensar numa educação com valores ocidentais. A nossa herança de educação, eu acho que um livro muito interessante, como indicação de leitura, é a Paideia. Eu acho que mostra realmente qual é o valor da educação ocidental. Se nós compreendermos a função social da educação e nos apropriarmos de tudo que já foi produzido, nós conseguimos construir um processo com robustez. E isso aqui, essas discussões, enriquecem esse nosso trabalho porque nos dão ânimo. E nós sabemos que não estamos sozinhos. Por mais que outras pessoas não estejam presentes, mas a gente sabe que todos estão nos vendo, estão vendo o nosso trabalho. Continuamos à disposição. Temos o Instagram, temos o WhatsApp, temos e-mail, temos uma equipe que assim aceita todo e qualquer desafio para que a gente esteja sempre à disposição e fazendo o melhor para nossos 4.100 alunos. Contando também os egressos, né? Porque eles vão para outra escola e continuam voltando para dar depoimento e ajudar naquilo que for necessário. Agradeço imensamente a oportunidade, agradeço ao prefeito Jé que está assistindo aí, agradeço a todo mundo que nos tem dado todo o apoio nesse período de pandemia, aos professores pela disponibilidade da videoconferência, é 8, é 9, é 10, é 11 da noite, as mensagens que são respondidas. Então, assim, a gente tem desempenhado um trabalho incansável para oferecer o melhor. A secretaria não tem parado. Eu jurava que nessa pandemia eu ia dar conta dos livros que eu tinha para ler, mas saudade daquilo que a gente não viveu, né? Não consegui ler um capítulo de um, porque as demandas, eita, tem projeto tal, a gente tem que fazer isso para a volta, tem resolução tal, tem isso, para que a gente possa sempre oferecer o melhor. Estamos à disposição. Muito obrigado, Cacá. Muito obrigado e a todos que nos acompanharam.